Olá, Kesley, com vocês mais uma vez, né? Nós vamos estar hoje analisando alguns vídeos do YouTube, né? Vídeos de pregação, né? Então nós vamos estar vendo se está em conformidade com a palavra de Deus, né? Aqui apenas um jovem, né, que procura estudar bastante as escrituras, né? Eu estudo muito, então eu conheço muito bem a palavra de Deus e nós vamos estar analisando, né, pregações para ver se o que as pessoas estão comendo por aí provém da palavra, né? Se está sendo realmente pregada como ela é. Então acompanhe com a gente. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Vou dar play no vídeo. A pregação é de um pastor, acho que, deixa eu ver o nome dele, Júnior Trovão. Vamos ver. A paz do Senhor, meus irmãos. Prazer em estar convosco nessa oportunidade. Eu agradeço a Jesus a oportunidade que Ele me concede de estar com os irmãos mais uma vez. Tributar a Jesus toda a honra, toda a glória e todo louvor. Jesus disse em João 15:5, a parte C do versículo: sem mim nada podereis fazer. A unção que está sobre o homem não é do homem. O poder com que o homem prega não é seu. A sabedoria do céu que está sobre ele também não é dele. Até a Bíblia que o homem usa para pregar, a capa é do homem. O papel é do homem, mas as letras e a inspiração da Bíblia são de Deus. Tudo que está sobre o homem, apenas Jesus lhe facultou por um período de tempo, para que este homem, enquanto viver, faça a obra daquele pelo qual ele foi chamado e vocacionado. Todas essas prerrogativas que estão sobre o homem, é daquele que está em Colossenses 1,16. Tudo foi feito por ele, e para ele são todas as coisas. Seja tronos, principados, dominações, coisas visíveis ou invisíveis, tudo é dele e para ele. Ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a ele, somente a ele, seja dada a glória, a honra e o louvor. Eu confesso aos irmãos que estou 100% dependente do Santo Espírito. Eu preciso que o Espírito de Deus, por mais uma vez, me ajude a pregar a palavra que Ele mesmo inspirou. Nesta oportunidade, quero agradecer a Deus pela vida do presidente dos Gideões Missionários da Última Hora, pastor Reuel Bernardino. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor me concede de assumir esta tribuna para falar um pouco de Jesus. Deus seja louvado. Albert, e servem a Deus na igreja. Todo o pessoal de Paraupebas, todo o pessoal aí de Franca, meus amigos, Deus abençoe, pastor Cristóvão, pastor Isaac. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Quantos acharam, digo amém. Maravilho-me que tão depressa passasses daquele que vos chamou da graça para um outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmo, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar um outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo
de Cristo. Amém? Tome seus assentos. Chefe, só um pezinho aqui no retorno só. Meus irmãos, Paulo, após Jesus, foi o maior missionário do Novo Testamento. Paulo chegou nesta província da Galácia e Paulo vai fazer aquilo que ele foi chamado para fazer: pregar o evangelho da salvação. Paulo, quando chegava em um lugar, Paulo pregava um evangelho bíblico, cristocêntrico, e Paulo fazia questão de ganhar aquelas almas e tornar aquela alma um discípulo de Cristo. Ele falou ali evangelho bíblico, mas a Bíblia ainda não tinha sido canonizada, né, a partir do terceiro século. A Bíblia que eles tinham na época, que Paulo utilizava, até mesmo que Cristo usava, as Escrituras, era apenas o Antigo Testamento, né, que era os profetas, né, Isaías, Jeremias, era o que eles liam. Então, Escritura para eles, né, na época, era o Antigo Testamento, que era, né, as profecias, né, arremessando para Cristo. A Bíblia ainda não tinha existido, né? Paulo, vamos colocar que ele escreveu por volta de 65, né? Apocalipse foi escrito em 95, 99, né? Em 100 depois de Cristo. Então, nem existia o livro do Apocalipse, né? Então, não é bem exatamente um evangelho bíblico, porque quando fala Bíblia, na cabeça das pessoas, é tudo que eles têm ali na mão. Mas na época, a Bíblia, para eles, né, o livro que eles tinham, era apenas o Antigo Testamento. Tá? Vou repetir. Paulo não só ganhava, Paulo fazia questão de tornar uma pessoa discípula de Jesus Cristo. Jesus disse que deveríamos ir a todo mundo e ganhar essas pessoas e torná-las elas discípulas dele, e fazer com que essas pessoas fossem batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paulo fazia isso na íntegra. Não, não é possível. Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele disse que já leu a Bíblia 10 vezes, que ele vai dizer ainda mais para frente. Ele deveria saber, né, que a Trindade, ela é um acréscimo na Bíblia. Tertuliano, pai da igreja do terceiro século, que colocou ela, né? Ele disse mais ainda. Ele disse que Paulo batizava as pessoas. É isso que ele disse? Vamos ver aqui. Que ele foi chamado para fazer: pregar o evangelho da salvação. Paulo, quando chegava em um lugar, Paulo pregava um evangelho bíblico, cristocêntrico, e Paulo fazia questão de ganhar aquelas almas e tornar aquela alma um discípulo de Cristo. Vou repetir. Paulo não só ganhava, Paulo fazia questão de tornar uma pessoa discípula de Jesus Cristo. Jesus disse que deveríamos ir a todo mundo e ganhar essas pessoas e torná-las elas discípulas dele,
e fazer com que essas pessoas fossem batizadas Ó, o que ele vai falar. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paulo fazia isso na íntegra. Não, eu vou mostrar para vocês que Paulo não fazia isso. Vamos abrir aqui a Bíblia. Deixa eu mudar aqui. 1 Coríntios 1. Eu já estou até no texto. 14. Dou graças a Deus. Essa é a carta que Paulo mandou para o povo de Corinto. Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã, né? Então, deixa eu voltar minha câmera aqui. Paulo disse que não foi chamado para batizar, né, mas para pregar o evangelho, e não em sabedoria de palavras, né, palavras de persuasão humana, né, são as palavras que mexem com a sua alma, não com o seu espírito, né. Então Paulo não fazia dessas ferramentas que os pregadores fazem hoje. Os pregadores hoje eles mexem com a sua alma, né. O ser humano ele é um ser tricótomo, ele é composto por alma, corpo e espírito. Paulo pregava a mensagem, mas utilizando de espírito, né, que mexia com o seu espírito, que é o seu entendimento, fazendo com que você entendesse, né, não com a alma. A alma ela é emotiva. O ser humano ele sente emoções, né? Então, tá aí essa refutação. Deixa eu voltar aqui pro vídeo. Vamos continuar. Tornar uma pessoa discípula de Jesus. Deixa eu só provar aqui para vocês, porque falar não resolve nada, né? O batismo que ele está citando aí, está lá em Mateus 28, 19. Deixa eu puxar aqui para vocês. Não sei se vai dar para vocês verem direito. Mateus 28:19. Mateus 28:19, tá aqui. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa é a Bíblia NVI, que é a nova versão internacional. E aqui embaixo, não sei se vocês vão conseguir ver, ó, 28:19. Deixa eu ler primeiro, ó. Aí dá a referência aqui para ver em Atos 8:16, Atos 19:5, Romanos 6:3, 1 Coríntios 1:13, 1 Coríntios 10:2 e Gálatas 3:27. Aí tá aqui, ó. Alguns manuscritos, que é o versículo 19, né, que é a Trindade, não trazem o Filho de Deus, ou que clama no deserto. Tá aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aí. Não sei se vocês vão conseguir ver. Tá pegando foco. Alguns manuscritos, tá vendo? Não trazem o Filho de Deus. Essa NVI, quem tiver pode estar conferindo nela. Deixa eu pegar uma outra tradução aqui. Essa aqui é a Bíblia mais confiável pelos teólogos, que é a Bíblia de Jerusalém. Mateus 28:19. Eu vou mostrar para vocês aqui. Depois eu jogo no computador, que eu tenho essas fotos impressas. Não sei se vai dar para vocês ler. Tá vendo? É possível que este... Deixa eu ler aqui, ó.
é possível que, em sua forma precisa, essa fórmula reflita a influência do uso litúrgico, né, posteriormente, fixado na comunidade primitiva. Sabe-se que o livro de Atos fala em batizar no nome de Jesus, né? Atos 1, 5, Atos 2, 38. Mais tarde, deve-se ter estabelecido a associação do batizado às três pessoas da Trindade. Mais tarde. Então tá aqui a segunda. Tem outras bíblias ali, mas acho que duas tá bom. Deixa eu mostrar, deixa eu puxar a foto aqui que vai ficar mais fácil. Essa aqui que eu li para vocês na Bíblia de Jerusalém, tá vendo? É possível que em sua forma precisa essa fórmula reflita a influência do uso litúrgico, posteriormente fixado na comunidade primitiva. Sabe-se que o livro do Atos fala em batizar no nome de Jesus, né? Mais tarde deve ter se estabelecido a associação do batizado às três pessoas da Trindade, né? Então esse é o problema das pessoas ser bibliólatras, né? Idolatrar a Bíblia, achar que a Bíblia é inerrante, né? Não, Bíblia é um livro compilado pela Igreja Católica para os católicos. Então, na época, eles acharam preciso colocar algumas doutrinas da Igreja Católica para os católicos, então eles colocou o que eles quiseram, né? Dentre outras coisas que eles colocou, que eu não vou citar aqui agora. Mas tem até uma... Deixa eu pegar um documento aqui sobre Bíblia de João Ferreira de Almeida. Essa aqui está na Bíblia Thompson, vocês podem conferir, né? Deixa eu ver se eu consigo ler aqui para vocês. Olha, Jesus Cristo, né? Milhares de erros foram detectados nesse Novo Testamento de Almeida. Muitos deles produzidos pela comissão de eruditos, que tentou harmonizar o texto português com a tradução holandesa de 37. O próprio Almeida identificou mais de 2.000 erros nessa tradução e o revisou. Afirmou ter encontrado um número bem maior, né? O Ribeiro dos Santos encontrou um número bem maior. Tem um outro aqui também, um livro aqui do judaísmo. Deixa eu ver se eu consigo ler ele aí para vocês. Tá aí, a fórmula trinitariana franca. Aqui é de fato notável, mas já foi mostrado que a ordem para batizar e a fórmula trinitariana faltam em todas as citações das passagens de Mateus nos escritos de Eusébio, anteriores ao concílio de Nicéia, né, quando foi canonizado a Bíblia. O texto de Eusébio de Mateus 28:19, antes de Nicéia, era o seguinte: Ide e tornei todas as nações discípulos em meu nome, ensinando-as a observar tudo que vos ordenei. Seu sentido é claro e tem seus méritos óbvios. Diz que Jesus ressuscitado ordenou que seus discípulos instruíssem todas as nações em seu nome, o que significa que os discípulos deveriam ensinar a doutrina de seu mestre depois da sua morte, tal como a receberam dele. Tem esse outro documento aí também que está do lado. Não sei se eu vou conseguir abrir ele. Deixa eu ver aqui. Está sublinhado de vermelho. Foram expulsos da terra de Judéia e seguiram o caminho pregando o evangelho a todas as nações, confiando no socorro de Cristo, que diz: Ide e constitui todas as nações em meu nome. Esse é do jeito que está nas traduções mais antigas, né? A forma trinitariana, ela não aparece, né? Só posteriores, como você viu aí na Bíblia de Jerusalém, na Nova Versão Internacional e nessas provas aí, né, que eu acabei de apresentar para vocês. Mas vamos seguir. Vamos mais. Não é apenas ganhá-la. Este ganhar é apenas o Uma hora eu vou fazer, assim que eu tiver um tempinho, eu vou fazer um estudo sobre batismo, ok? Aí vocês vão ver realmente muita coisa que deveria ser ensinado, né? Mas não é. Eu, por exemplo, fui batizado na morte de Cristo. Sucesso. Não é água, liturgia, nada físico que vai
transformar o homem, né? Nós somos batizados através da palavra, através do evangelho, né? O batismo, na sua etimologia, ele significa inserção, não é imersão como eles ensinam, é inserção, é inserir a pessoa no evangelho de Cristo. É isso que é o verdadeiro batismo. Uma outra hora a gente fala sobre isso. Mário da salvação é tornar uma pessoa. Sem contar também que Marcos, que fala também sobre o batismo, no último capítulo, que é Marcos capítulo 16, o final ali vai só até o versículo 8. Do versículo 9, que está na sua Bíblia, do versículo 9 ao 20, é um acréscimo da Igreja Católica. Os próprios católicos, o próprio Papa soltou uma nota dizendo que é acréscimo deles. A própria CNBB, que edita, né, a editora dessas Bíblias que vocês têm, né, Almeida Revista, traz uma nota na Bíblia João Ferreira de Almeida, 1º de janeiro de 2016, Almeida Revista e atualizada, dizendo que todo o conteúdo entre colchetes é obra da tradução de Almeida, pois os mesmos não se encontram no texto grego adotado. E se você for para o final do livro de Marcos, do 9 ao 20, está entre colchetes, né? Agora, se você for ainda no Códice, deixa eu ver se eu abro o Códice aqui para vocês. Se você for no Códice Sinaítico, que é os originais da onde originou a primeira tradução, deixa eu ver aqui, não é o tempo agora, mas deixa eu só mostrar para vocês. Códices Sinaíticos. Deixa eu puxar ele aqui, deixa eu ver se eu acho. Manuscript. Deixa eu compartilhar aqui. Não sei se vai dar para vocês verem direitinho. A Gênesis, acho que vai dar. Vamos para Marcos. É daqui que saiu, gente, presta atenção. É daqui que saiu que saiu a primeira tradução e que advém todas as traduções até chegar na nossa, que é uma tradução de Jerônimo, que é da Vulgata Latina, e uma pouca parte também de Helena Valera, que é da Bíblia Espanhola, tá? Mas a primeira tradução saiu desse códice, né? Tanto o Códice Sinaítico quanto o Vaticano, do quarto século. Deixa eu pegar aqui Marcos, deixa eu ver, tá dando para vocês verem aí. Então nós estamos dentro do original, que nós temos como original, né? Que é a língua grega. Marcos, tá dando para ver aí, ó. Pegamos Marcos, ele vai ler. Nós vamos agora para o último capítulo, que é o capítulo 16, tá vendo? E esse aqui, agora os versículos, olha aí para você ver, ó. Cadê o versículo 9 ao 20? Ó? Só vai até o versículo 8. Não tem 9 ao 20. Aí, ó. Tá vendo? Tá aí o papiro. Deixa eu ver se vai dar pra mim dar uma... Não, tá comendo a minha tela aqui. Então, gente, só vai até o versículo 8. Não tem do 9 ao 20, né? Que é: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Isso é um acréscimo da Igreja Católica, né? Na época, a fim de, sei lá, botar medo, né? E pôr pressão nas pessoas para poder ir para as igrejas, né? Que na época a Igreja Católica vivia de indulgências, né? Então, quem crê e for batizado, só a igreja que batizava, né? Eles que batizam, então acabou que tem que ir para a igreja. Chegando lá na igreja, o que eles fazem? Né? Tira tudo da pessoa, né? Indulgências, então era uma forma que eles fizeram para poder prender o homem, foi colocar algumas doutrinas da igreja mesmo dentro da Bíblia, que foi compilada pelos católicos e para os católicos. Porém, os protestantes, quando pegou a Bíblia, para eles não corrigiram esses erros. E os teólogos, pasmem, eles sabem disso, entende? No livro internacional de teologia do Novo Testamento, nos livros que os teólogos utilizam, mostra essas coisinhas, tá? Outra hora eu vou fazer um estudo aqui mais profundo para mostrar para vocês o que foi acrescido dentro da Bíblia e que as pessoas estão comendo e ainda defendendo com unhas e dentes, mas não está em nenhum papiro. Não veio do alto, não veio de Cristo, não foi inspirado, tá? Papel aceita caneta, aceita tinta, eles põem o que eles querem.
para as pessoas comer, porque são pessoas que não analisam, não estudam, não investigam, né? Como poucos têm por aí, mas eu estou aqui fazendo esse trabalho gratuitamente para vocês, ok? Vamos mais, deixa eu voltar o vídeo. De Cristo não é apenas fazer com que ela conheça a Bíblia, mas incentivá-la para que ela possa conhecer o Deus da Bíblia. Vou repetir, por isso você não deu glória. Tem muita gente que conhece Bíblia, mas poucos têm intimidade. Eu não conheço Bíblia, eu conheço as Escrituras, né? E a Bíblia, realmente, se conhecesse a Bíblia, saberia dessas coisas que eu estou falando, que isso faz parte da Bíblia, isso não faz parte das Escrituras, tá ok? Escritura não tem a Trindade, Escritura não tem versículos induzindo você a fazer jejum, nas Escrituras não tem, mas na Bíblia tem tudo. Então o cara que conhece a Bíblia sabe do que está por trás, ok? Com o Deus da Bíblia. Eles não sabem nem a história da canonização, como ela foi canonizada, como ela se formou, os bastidores por trás, né? Isso é uma coisa que todo cristão deveria saber. Paulo fazia isso com eficácia. E sabe qual era a mensagem de Paulo? Cristocêntrica. Aonde a glória da mensagem de Paulo convergia-se na pessoa de Cristo. A mensagem de Paulo era tão cristocêntrica que quando ele acabava de pregar, as pessoas iam para casa falando do Jesus que Paulo pregava. Isto faz a gente entender como a mensagem dele era cristocêntrica e bibliocêntrica, aonde a glória da pregação de Paulo convergia-se na pessoa de Jesus Cristo. A mensagem de Paulo não era antropocêntrica, aonde a mensagem e a glória converge-se no homem. Tem pregação que é tão pregada, tão antropocêntrica, que as pessoas vão para casa falando do pregador e não da mensagem que ele pregou. Mas Paulo pregava uma mensagem cristocêntrica. E sabe o que Paulo pregava? Paulo pregava salvação. E sabe por que ele pregava salvação? Porque ele era salvo. Vou repetir para ver se você aumenta o barulho do glória. Paulo pregava salvação porque ele era salvo, porque ninguém pode oferecer algo que não tem. Você só pode oferecer aquilo que você possui, porque se essa forma que eles falam no microfone, isso chama homilética, tá? Isso é uma ferramenta pagã que vem dos gregos, vem de Roma, e isso não faz parte do evangelho, né? Cristo não fazia isso, nenhum dos apóstolos faziam isso, né? Eles dão esse grito e chegam muito bem perto do microfone para dar para mostrar uma aparência de que está cheio do Espírito. Aí eles ficam falando assim com essa voz na emotiva, entende? Mas eu queria ver esses homens sem holofotes, eu queria ver eles sem esse altar judaico e sem esse microfone. O que seria? Se oferecer algo que você não tem é propaganda enganosa e assentos especiais aqui, ó, Tiago 2, você pode ler lá, ó, combateu assentos especiais, entendeu? E banquetes, né? Adoram os primeiros banquetes nas sinagogas a fim de serem vistos pelos homens, né? Isso não é modelo bíblico. Isso não faz parte das escrituras, né? E apenas um homem falando. Nós vamos entrar depois em 1 Coríntios para a gente ver, né? Paulo diz, quando ou se pôs toda a igreja se reunir num lugar, falem, todos podem falar, um após os outros, e tudo faça para edificação, né? E ainda fala mais, se estiver alguém sentado, vier ter com a palavra ou com a revelação, sentir vontade de falar algo para corroborar, para edificar a igreja, cale-se o que estiver falando, sente-se para o que estiver sentado falar, né? Isso é o modelo bíblico, mas não é o que é seguido nas igrejas, porque elas não seguem as doutrinas que estão na Bíblia para elas seguirem.
Leonatário. Então Paulo pregava o que tinha e Jesus afirmou isso. Você está lembrado do segundo maior mandamento da Bíblia? Jesus disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você já parou para fazer uma exegese desse versículo? Amarás o teu próximo como... Exegese, você já parou para fazer uma exegese? Gente, tá vendo esse povo todo aqui? Todo esse povo está aqui na igreja. Esse povo, eles mal lê a Bíblia. Exegese, não vou nem pegar o meu diploma. Exegese é uma ferramenta da teologia, é uma ferramenta científica da teologia, onde ela analisa a Bíblia não pela tradução que você tem na mão, ela analisa a Bíblia pelos originais. É pela língua mãe, é o que eu acabei de mostrar para vocês aqui no Códice Sinaíticos. Deixa eu ver se mostra aí, tá vendo? É isso aqui, ó. Isso aqui que é fazer exegese, ó. Você saber analisar. Por exemplo, se existe um versículo, que existem 40 papiros sobre o mesmo versículo, né? Então tem a edição crítica, né, que é mais utilizada, é a de Nestlé Aland. E o exegeta, ele vai entrar dentro do grego, ele tem que saber grego para fazer exegese, ele tem que saber o grego, tá? Porque você vai analisar dentro da língua original, você está mexendo com papiros, você não está mexendo com tradução. Bíblia é tradução. Então, se existem 40 papiros sobre um único versículo, o exegeta vai entrar para poder saber qual é mais confiável, qual é a probabilidade maior, qual versículo que é o mais confiável, já que eles divergem, né? Ou seja, tem um versículo que fala de um jeito, num papiro fala de outro, num papiro fala de outro, tem a citação dos pais da igreja que fala de outro jeito. Então ele vai entrar com provas de arqueologia, vai entrar com provas utilizando os papiros mais antigos, as citações dos pais das igrejas, né, os historiadores na época de Cristo e outras provas, né? Então isso é fazer a exegese. Exegese não é simplesmente você ler e interpretar, isso chama hermenêutica, ok? Vamos voltar aqui. A ti mesmo. Jesus está dizendo: trovão, você não pode amar o seu semelhante se primeiro você não se amar. Ou seja, ele está dizendo: tenha primeiro para que você possa oferecer aos outros. Me perdoe a minha sinceridade. Alguém que abre a boca e diz assim: não gosto dele, não vou com a cara dela. Sabe por que uma pessoa não gosta da outra? É porque ela não se ama a si próprio. Porque para amar o seu semelhante tem que primeiro amar a si próprio. Oh glória, aleluia, oh glória. Escute, agora olha para cá. Sabe por que Paulo pregou salvação? Vamos adiantar aqui. Para qualquer religião do mundo, topo cai no chão e o Espírito ela arranca. Preguei no Gideões 2015. Olha para mim. Abre só um pouquinho do médio aqui, reverendo. Olha para mim. Você acha que se a igreja está viva? E se o Espírito Santo habita em mim? Olha para mim. É Bíblia. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que o Espírito Santo habita em vós? Quem está dentro de você não é anjo. Sabe quem está dentro de você? Primeira epístola de João 5,7. Três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E os três são um só. Sabe quem está dentro de você e de mim? Deus. E se acha que Deus está dentro de mim, eu vou ficar assim num culto desse, ó. Olha para mim. O que ele disse ali é: não sabeis vós que sois templos do Espírito e que o Espírito Santo de Deus habita em vós. A Bíblia fala quais são as evidências do Espírito Santo, né? Quais são as manifestações do Espírito, que é amor, bondade, benignidade, mansidão, temperança, respeito.
Essas que são as manifestações de quem tem o Espírito Santo. Não é pulação, não é correria, não é bagunça, não é desordem. Isso aí não é bíblico e Paulo trata contra isso aí na mesma carta que ele mandou ao povo de Corinto. E nós vamos ler. Eu não vou ser irresponsável. Isso que ele faz com as pessoas, ele está simplesmente fazendo um culto mecânico. Está mecanizando um culto a Deus. Ele está induzindo as pessoas a fazerem algo para Deus. Deus não recebe nada mecânico, nada artificial, nada fabricado e nada por indução de outra pessoa induzindo. Dá um glória para Deus esse lado. Este lado aqui agora dá um outro glória. Não, gente. Isso não é algo que o Pai pediu. Deus não recebe isso. Deus recebe aquilo que vem organicamente do seu coração. Vem natural. E não é histeria coletiva, né, o que acontece na maioria das igrejas. E isso aí é antibíblico. Quem é freumático aqui dentro não toma essa palavra. Porque o freumático é assim, ó. Dá glória a Deus, ele faz assim, ó. O fogo tá caindo, ele tá assim, ó. É o jeito da pessoa. A pessoa não é fria por causa disso. É freumática. E o novo convertido também não toma essa palavra. Porque o novo convertido, até para pegar uma Bíblia, ele faz assim, ó. Pega aquela Bíblia pequenininha, bota debaixo do braço e sai assim, ó. Agora, o que é inadmissível é gente ser freumática aqui dentro e sanguíneo lá fora. Aqui dentro não abre a boca para dar um glória, mas quando vê um vídeo do WhatsApp começa a rir, começa a gritar. Quer dizer, aqui dentro tu não tem sentimento para dar para Deus e lá fora tu ri pro capeta. Há poder no sangue de Jesus, rapaz. Tem que abrir a boca para aquele que te salvou. Você não tá dando glória para mim, você tá dando glória. Rapaz, eu vou voar aqui. Cadê o altar? Cadê o altar? Cadê o altar? Ele deveria conhecer um pouquinho mais, estudar e ler menos, né? O culto, o glória a Deus, é igual Paulo disse. Paulo disse que ele fazia um culto racional a Deus, né? E a mulher samaritana, lá em João 4, você pode ler na sua Bíblia, ela preocupada em saber qual era o verdadeiro lugar que deveria adorar a Deus. Ela disse, ela pergunta para Cristo assim, qual é o verdadeiro lugar que se deve adorar a Deus? Nossos pais adoram no monte. Você, judeus, diz que é em Jerusalém, no templo. Onde que se deve adorar? Na fisicalidade monte ou na fisicalidade templo? Jesus poderia ter estabelecido um local físico, né? Mas ele disse, é chegada a hora e a hora já chegou. Apontando para ele, apontando para a cruz. Ele já estava dizendo que ele já estava indo morrer. A hora já chegou. Em que os verdadeiros adoradores o adorarão, cantando, batendo palma, pulando, correndo. É isso que está escrito lá? Em um local físico? Não. Em que os verdadeiros adoradores o adorarão no entendimento, em espírito. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O Pai assim os procura, porque são poucos. São tão poucos que o Pai, o Criador, ele procura quem adora ele aqui, ó. É 24 horas. Não é com um local marcado, com data e horário marcado, não. Espírito é entendimento. Deus soprou o espírito dele no ser humano. Ele soprou do entendimento. É isso que é adoração em espírito. Não é essa pulação, essa gritaria aí que vocês estão vendo. Isso aí faz parte, sabe do quê? Isso é bíblico? É bíblico sim, isso aí que ele tá fazendo, isso aí que está acontecendo aí na igreja que você está vendo aí, ó. Mas é bíblico dentro da apostasia, dos fins dos tempos, né? Mais para frente nós vamos ver, né? Amontoarão para si doutores, né? Convenções, CGADB, CNBB, gideões missionários, né? Pastores, doutores, que pregarão massagens para o ouvido, né? Com coceira nos ouvidos. Eles amontoam para si doutores, né? Para pregar palavras que eles mesmos querem ouvir. Isso é bíblico, né?
farão de vós comércio. Nós vamos ler depois em 2 Pedro 2, do 1 ao 3. Pode ficar tranquilo. Varoa, abre a boca para o varão. Ô rapaz, não vem falar para mim que tá sentindo Deus dessa forma aqui, ó. Só quem é fleumático. Tu acha que se eu tô sentindo Deus eu vou ficar assim? Pastor Reuel, a gente tá andando na rua de Havaiana, ó. Dá uma tropeçada na pedra. Se for crente pentecostal, fala: eita glória, misericórdia, aleluia. Se uma topada faz você abrir a boca e falar: ai, imagina a presença do Espírito Santo. Vai fazer você abrir a boca e falar o quê? Eita glória! Cadê os crentes que vai abrir a boca para dar glória a Deus aí, rapaz? Mas espera aí. Estão tentando extinguir o Espírito. Outro dia eu fui pregar no congresso. Aí a varoa que estava no meio de um culto assim cheio falou assim: eita calabachuri. Deu aquela rajada de língua estranha alta. Um monte de crente fez assim, ó. Eu falei: ué, Jesus, está acontecendo algum pecado aqui? Todo mundo olhou para trás para ver a irmã falando em línguas. Eu falei: ué, tem algum pecado? Me perdoe minha sinceridade. Se eu tivesse lá, eu estaria olhando também, para ver se tinha alguém traduzindo, né? Que é assim que está escrito. Porque eu também sou formado. Tem meu bacharelado em teologia, minhas 34 matérias que eu estudei durante 4 anos. Mas chegam os teólogos, nada contra. E os biblicistas dizem assim, ó, aqui, ó. Sei para que falar em línguas estranhas alto. Paulo ensinando. Aquele que fala em línguas edifica a si próprio. Entre ele e Deus. E fala em línguas alto quando outro puder interpretar. Para que haja a edificação da igreja. Quanto mais, fale baixo, em silêncio. Aí os teólogos, ó. Tá aqui, ó. Quer falar em línguas? Fale baixo. Eu já li todas as epístolas. Em nenhuma epístola de Paulo disse que é pecado falar alto. Meu Deus do céu. Mas essa. Aí foi um erro de português, cara. Ambiguidade que chama isso aí. Se eu falar pra você assim, ô Joaquim, fale baixo. Obviamente eu não preciso falar pra você assim, ó. Fale baixo porque eu não quero que você fale alto. Se eu falar assim, fala baixo, obviamente você sabe que não é pra falar alto. Eu não preciso ser ambíguo. Fale baixo porque eu não quero que você fale alto. Isso é ambiguidade, cara. Que pleonasmo é esse? Meu Deus do céu. Ele ordena a igreja de Corinto para falar baixo, mas em nenhuma carta ele diz: é pecado falar alto. Pois é, se é pra falar baixo, necessariamente a pessoa já sabe. Se é pra mim falar baixo, é pra mim não falar alto. Que ambiguidade. Olha pro teu irmão e diga assim: não é pecado falar em línguas estranhas na igreja. Vamos entrar pra Bíblia, gente. Pelo amor de Deus. Eu não aguento, não tem estrutura pra isso não. Ai, ai. 1 Coríntios 14. Deixa eu... 1 Coríntios 14. Ele já chega exortando: segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, pregar, falar, entende? A igreja de Corinto, gente, vocês têm que entender o seguinte. Deixa eu voltar minha câmera aqui. A igreja de Corinto, a cidade de Corinto, na verdade, era uma cidade portuária. Era uma cidade que recebia embarcações, né, navios de diversas partes do mundo. Então, existia ali várias pessoas que falavam não só um idioma, falavam vários idiomas, né? Porque lidavam com pessoas de embarcações de diferentes partes do mundo. Então, falava diversas línguas. Então,
o que acontece? Esse povo que aprendeu várias línguas, né? Por exemplo, se eu sou brasileiro, nasci no Brasil, meu idioma nativo é o português. Porém, eu moro nos Estados Unidos, certo? Se eu estou trabalhando com um americano, né? Se tem um americano trabalhando comigo, ele teve acesso a um imigrante, né? Que no caso sou eu. E no caso, se ele aprende o português, ele vai ter dois idiomas, que é o inglês e o português. Se ele for para a igreja dele aqui nos Estados Unidos, só americano, o povo só fala inglês, e chegar lá e ele ficar falando em português, porque ele teve acesso, né, a uma pessoa de outra cultura, de outra língua, é isso que estava acontecendo em Corinto. Isso que estava acontecendo, as pessoas estavam falando outros idiomas. Outros idiomas, não é novo idioma, outros idiomas. Paulo vem exortando esse povo, né? Se você ler a carta que Paulo mandou para o povo de Éfeso, né? Hoje eles dizem que o dom de falar em línguas é o dom mais importante que tem. E lembre-se, quando eu estou falando em falar em línguas, é línguas mesmo, línguas humanas. Português, inglês, espanhol, francês, latim, línguas de homens. Foi o que aconteceu em Atos 2. E ouviram todos a falar no seu próprio idioma materno. Esse é o objetivo. O objetivo de Deus foi que as pessoas de diversas partes do mundo ouvissem o idioma na língua nativa deles. E serviu até mesmo como sinal. É o que Paulo vai falar aqui na carta aos Coríntios. E nós vamos ver. Então, o que acontece? Se você for ler as cartas que Paulo mandou para o povo de Éfeso, citando os dons, ele não citou dom de línguas, não. Procura lá em Efésios 4:8, né? E deu uns para apóstolos, para evangelistas, para mestres. Ele não citou dom de línguas. Lê lá na igreja de Éfeso, Efésios 4. Você não vai achar. Em Roma também, aos romanos, ele fala dos dons, ele não cita o dom de línguas, né? Mas hoje, nas igrejas, é um compêndio. A carta magna é falar em línguas. Se não fala em línguas, nosso Deus. Vamos voltar aqui. Olha o 5. E eu quero que todos vós falais em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas. A não ser, falar em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. A edificação não é para mim, é para a igreja. Os dons não é para mim. Se você tem um dom de bondade, você vai ser bondoso consigo mesmo. O dom é para você servir as pessoas, né? Você tem um dom de curar, você vai curar a si mesmo? Não, o dom é para servir, para curar as pessoas. Você está entendendo? O dom é para servir o corpo de Cristo, não é para si próprio. Então, a não ser que também interprete. Isso aqui, tem que existir. Se tratando de línguas humanas, tem que existir, né? Ao 9. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Estou falando ao ar, né? Aí ele fala aí de alguns instrumentos. Ao 13. Por isso, o que fala em língua desconhecida, né? É o que estava acontecendo, língua desconhecida. Se o americano estiver dentro de uma igreja que só fala inglês, só tem americano, e ele falar numa língua desconhecida, ele falar no português, por exemplo, olha o que tem que acontecer. Ore para que a possa interpretar. Isso aí está escrito na sua Bíblia, meu amado. 1 Coríntios 14:13. Tem que ter interpretação. Isso é bíblico. Vocês vão seguir o que está escrito aqui ou vão seguir o que o homem está ensinando? Olha cá para você ver que interessante aqui, o 22, é o que eu acabei de falar, de sorte que as línguas são edificação? É uma edificação para si mesmo? Não, é um sinal. Sinal. É para os crentes? Não, Acal. Não para os fiéis. Tá claro isso aí, De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, não para os crentes, não para os salvos, mas para os infiéis. É sinal para eles. Foi o que aconteceu em Atos 2. Aquilo ali foi um sinal.
E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Tá certo? Ó, e se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito, 3. Não é o que você está vendo aí nas igrejas. Você vê 20, 30 falando. E por sua vez, você sabe o que significa isso aqui? E por sua vez, cada um após o outro, tá? E haja intérprete. Se não tiver isso aqui, meu amado, esquece. Mas se não houver intérprete, cara, o texto mesmo explica. Ó, se não houver intérprete, para não ficar nas minhas palavras, tá aí, ó. Esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Ele falou lá que Paulo mandou falar em língua baixinho, consigo mesmo. Aqui ele não está falando isso. E fale consigo mesmo em línguas? Não, e fale consigo mesmo e com Deus. É o que está escrito aqui. Ao 29. E falem 2 ou 3 profetas. Pregação, quem prega, quem repete o que está escrito na Bíblia. E os outros julguem. Você vê isso aí na sua igreja, amado? Por exemplo, ali está escrito ali, ó, 1 Coríntios 14, 29. Falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Os outros julguem. Se eu estivesse ali naquela igreja ali e quisesse julgar aquela pregação dele ali, será que o segurança não ia me arrastar ali daquela igreja, não? Fala que eu estou trazendo desordem. Se eu quisesse levantar por amor aquele povo que está ali escutando lorotas, massagens, mentiras, se eu quisesse chegar lá e ler esse texto aqui de Coríntios 14, todinho, se eu quisesse julgar a pregação dele como está escrito, isso aqui é bíblico, meus amados, isso aí está na Bíblia, isso aqui deveria acontecer, isso não existe em igreja nenhuma. Por isso que eu falo que o modelinho que está aí não é esse. Olha o 30. Mas se há outro que estiver assentado, olha aí, ó, que eu acabei de falar, ó, for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Eu poderia, por exemplo, estou lá sentado lá, aí me veio uma palavra do céu, eu senti vontade, desejo de falar alguma coisa para endossar, para poder corroborar, para edificar a igreja. Eu poderia levantar e o cara que está lá pregando, ele ia calar para mim falar? Será que isso ia acontecer do jeito que está aqui na Bíblia? É para seguir o que está escrito, meu amado? Eu te pergunto, o que está escrito na Bíblia é para você saber ou é para você viver? Ah, é só para saber, né? Não é para viver, não, larga isso para lá. Só para a gente saber mesmo. Vamos seguir do jeito que está o barco caminhando, do jeito que está andando. Ok? É assim? E eu vivo, amado. O que está escrito aqui eu vivo. Esse é o problema que muitos me acham, já me chamaram até de endemoniado, de falso profeta, né? Simplesmente porque eu resolvi ler a Bíblia linearmente, tá? Eu tenho uma Bíblia que eu comprei, ela não tem capítulos e nem versículos, então eu venho lendo ela, discorrendo ela para entender a visão do autor, não a minha visão. Eu não quero pôr a minha visão dentro da Bíblia, não. Eu quero pôr a visão do autor na minha cabeça. Então, quando você vai seguir o que você está lendo, seguir o que está escrito, você torna o que? Um herege para esse povo. Um endemoniado. Simplesmente porque você resolveu seguir a palavra. Mas aí vem homens que mal entendem, mal estudam, né? Querendo trazer tradições humanas, né? Jesus mesmo disse, em vão eles me adoram, seguindo tradições que são preceitos de homens. Eu não sigo tradição, meu amado. Eu não sigo tradição de homem. O meu negócio é seguir os ensinamentos do Messias. Seguir os ensinamentos dele. 31. Porque todos podereis pregar, profetizar, falar, uns depois dos outros. Isso aí, mano, é um modelinho bíblico. Mas não é o modelo que tem em igreja nenhuma. Todos podem falar uns após os outros. Isso não existe dentro das igrejas. Para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Olha aí, é o espírito que está sujeito às pessoas. Não as pessoas sujeitas ao espírito. Ah, o Espírito Santo me toma. Não. É o espírito que está sujeito ao profeta.
Esse negócio de que o cara sai fazendo o que quer por aí, não. Que comanda o espírito, não. Que não comanda o espírito, que o espírito comanda ele, não. É ele que comanda, cara. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. 33. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Ao 39. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, não proibais falar em línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem, né? Quer falar em línguas? Tem que ser nas condições que estão aí, ó. De sorte que as línguas são um sinal, tá? Quer falar em línguas? Deveria falar para pessoas incrédulas. Porém, por que eu, Kesley, não acredito que o dom de línguas, falar em línguas humanas, como está lá em Atos 2, possa repetir de novo? Primeiro porque aquilo ali foi na fundação da igreja, foi a base. Hoje nós estamos nas paredes. Naquela época não existia papel igual existe hoje. Naquela época não tinha isso aqui, ó. Não era para todo mundo. As pessoas que queriam ouvir isso aqui, ó, tinha que ser através de outra. Era oral. A pregação era oral. Então o que acontecia? Se um brasileiro, por exemplo, quisesse pregar para um japonês falar, como que ele ia falar? Sendo que ele não sabe o japonês. Então Deus utilizava uma pessoa para falar em japonês. Porque não tinha isso aqui, ó. Porém hoje, o japonês, todos os países têm isso aqui traduzido para o idioma deles, para a língua deles. O cara que quer saber da palavra, ele tem isso aqui no idioma dele, na língua dele. Então não faz necessário mais eu ficar traduzindo, eu ficar falando a língua de um japonês para pregar para ele. Ele tem isso aqui. Tem japoneses que acreditam, né? Estou falando japonês, mas qualquer outra nação, qualquer outro povo, que são cristãos, que podem pregar para eles e tem a palavra para poder tirar. Entende? Então, qual a necessidade hoje? Já que todo mundo, os países inteiros têm a Bíblia traduzida para todos os idiomas, em todas as línguas, né? Depois aí de Gutenberg com a máquina tipográfica, e se espalhou. Todo mundo. Então, não tem essa necessidade. Entende? Alto. Mas é pecado falar baixinho da vida do seu irmão. Aí é pecado. Mas poder no sangue de Jesus. Eu não sou juiz. Eu vim aqui como mensageiro, profeta. Eu não vim aqui para apontar ninguém, rapaz. Olha para mim. Olha para mim. O negócio tá tão sério hoje. Já não pode dar mais uma corridinha na igreja. Já não pode. Mas irmão, se eu estou cheio do Espírito Santo. Olha para mim. Vou puxar aqui a Bíblia mais uma vez, que talvez você não entendeu. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem, ok? Vamos voltar lá para a cena, nós vamos continuar analisando. Eu sei que o Espírito Santo não roda, não pula, não corre nem sapateia. Não faz nada disso. Ah, então ele sabe, né? Então eu não sei quem que ele está imitando na Bíblia, né? Quais apóstolos fizeram esse tipo de prática. Aí a pergunta é, então por que os crentes... Agora vai vir uma forçação, entendeu? Para tentar convencer as pessoas, não pela palavra, não pelo que está escrito, mas pelo que ele tem na cabeça dele e quer fazer as pessoas engolirem. Se corre, roda, sapateia, marcha. Olha pra mim, você tá sentindo uma dor, você fica assim, ó. Você vai ter que avisar, tá doendo aqui. Sabe por que eu parei de criticar os crentes? Quando eu me formei, eu era um cara muito crítico. Eu parei de criticar os crentes do dia que eu li Atos 1:8.
Jesus disse, mas recebereis poder quando descer sobre vós a virtude do Espírito Santo. Sabe o que quer dizer a palavra virtude no grego? É dunamis ou dunamis, que quer dizer dinamite. Recebereis poder. Atos 1:8 que ele leu. Deixa eu puxar aqui. Vou explicar, vocês vão entender. Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, falando para os 12. E ser-me-eis testemunhas. Eles foram testemunhas oculares, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Para melhorar mais ainda, eu não sei se é Mateus 10:1. Deixa eu ver se é Mateus 10:1. Mateus 10:1. Isso. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre todos os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda. Você sabe o que significa toda? Toda é toda mesmo, irmão. Tudo. Toda a enfermidade e todo o mal. Entende? Isso era algo para, como que eu digo, para trazer uma... Porque naquela época as pessoas viviam de sinais. Então os 12 discípulos receberam virtude, receberam poder para curar toda sorte do mal, de enfermidade. Porque, por exemplo, Paulo, ele era um cara que perseguiu os cristãos, que eram os do caminho, né? Os cristãos que já estavam fora do templo, porque Paulo estava no templo. Então, você imagina um rabino, igual Paulo, perseguindo os cristãos e do nada o cara chega pregando Cristo. Como que as pessoas iriam acreditar nele? Através de milagres, através de sinais. Então os sinais foi para aquela época, para aquele povo, para fundar a igreja. Como nós já lemos até em 1 Coríntios 14, os sinais são para os incrédulos, são para quem não crê. Então os sinais são para eles. Então eles receberam toda a virtude, todo o poder, foi para operar milagre, para as pessoas ver, crer em Jesus, para chegar ao Evangelho. Então os sinais são para os incrédulos. Eles faziam sinais para as pessoas que não criam, passar a crer. Paulo chega pregando Cristo, sendo que o povo sabia que ele perseguia Cristo. Como que as pessoas iam dar crédito ao que ele fala, se não por sinais? A túnica de Paulo curava. A sombra de Pedro, que projetava nas pessoas, curavam. Isso não vai acontecer hoje, meu irmão. Se a túnica de Paulo curava era naquele tempo, naquela época, porque as pessoas ainda não tinham recebido o evangelho. Hoje você já tem um evangelho. Você crê pela fé, não é por sinais. Eu não preciso de ver uma túnica curando ninguém para me poder ter fé, senão não tem fé, isso não é fé. Se a sua túnica hoje cura, simples. Por que você não faz isso? Porque ali eles receberam toda virtude. Deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsar e para curarem toda a enfermidade, todo o mal. Por que você não faz isso então? Eles receberam poder. Cadê você com a sua túnica, com o seu lencinho, com a sua macumbinha? Né? Já vi pastores aí na televisão aí, passando lenço assim no rosto, para tirar o suor, e joga lá pro povo, lá o povo fica quase matando um ao outro para pegar no lenço. Isso é misticismo. Isso não vai voltar a repetir. Principalmente para quem já crê em Cristo, para quem já crê no Evangelho. Sinais são para os incrédulos. Isso está escrito e é para a gente viver. Não é para a gente só saber, não.
Dínamo, dinamismo. Jesus está dizendo: a minha igreja não vai receber uma bombinha, ela não vai receber um estalinho. Quando a presença descer, é uma dinamite que vai entrar na sua alma. Opa! Ele está fazendo uso do grego aqui. Esse povo só faz uso do grego para enganar, para passar algo que não edificam. Entendeu? Se ele quisesse edificar fazendo uso do grego, está escrito, né? Ele viu lá escrito lá no grego lá, e a palavra lá é dínamo, dinamite, é poder, é bomba. Se ele quisesse fazer uso do grego para edificar as pessoas, era simples ele falar assim: gente, quando está escrito lá em Hebreus lá, obedecer a vossos pastores, no grego, pastor é poimen, e lá não está poimen. E lá o verbo também não é obedecer, é atentai. Aí ele estaria fazendo uso do grego para ajudar as pessoas, para edificar as pessoas, né? Seria até mesmo contra os ensinamentos de Cristo, que diz que o maior é quem serve. Aí vem Paulo dizendo: obedecei, tem que obedecer os pastores, é atentai para o modo de viver deles, né? E pastor em grego é poimen, lá não está poimen, e o verbo também lá não é obedecer. Então isso aí seria utilizar o grego em função, em prol do bem das pessoas, e não para essa histeria coletiva que eles ficam promovendo. Vai abrir a boca! A boca! Agora olha pra cá! Você acha que quem recebe uma dinamite de Deus fica assim, ó? Não adianta. Porque ele foi ungido novo, mas só colocou a coroa com 30. Deus está ensinando uma lição. Ser cheio do Espírito Santo, você pode ser igual João, no ventre. Ser cheio do Espírito Santo não tem idade. Mas para colocar a coroa na cabeça, precisa-se de amadurecimento. Olha para mim. A unção ele recebe com 16. Jesus amadureceu bem mesmo, que eles colocaram até uma coroa de espinho na cabeça dele, né? Mata leão e urso. Mata gigante. É só mensagens, gente, que vão querer levantar o homem, levantar o ego do homem, entendeu? Na verdade não é mensagem, isso é uma massagem, né? Então não é algo que vai edificar, né? Até agora eu não vi edificação nenhuma, eu não vi pessoas sendo exortadas a pararem de pecar, a parar de prostituir, a se arrepender dos pecados, né? Eu não vi pessoas sendo admoestadas, né, na palavra, do jeito que está escrito, né? Então, isso aí a pessoa não fica cada vez mais crente, fica cada vez mais confiante nela mesma. Sofre a perseguição de Saul para depois colocar a coroa. Tem etapas na vida. Agora ser cheio. Qualquer um aqui hoje pode ser cheio da presença de Deus. E eu quero perguntar aqui hoje: quantos aqui querem ser cheios da presença do Espírito Santo? Quantos aqui querem ser cheios da presença do Espírito Santo? Olha, outra incoerência. Ele já falou lá no início, nós também já falou: não sabeis vós que sois templos do Espírito e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Quem ama, o Espírito de Deus está nele, porque Deus é amor. Mas quem não ama, o Espírito de Deus não está nele, porque Deus é amor. O Espírito já habita em nós. Complicado demais ficar ouvindo esse trem. Eu vou até parar, gente. Não dá mais, não. Eu vou só finalizar aqui com o texto de 2 Pedro. Vamos ler aqui só para a gente finalizar. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E poucos seguirão? Muitos. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Blasfemou tudo. E por sua
avareza, farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Gente, se isso aqui, ó, que vocês estão vendo, não for um comércio, esse cara tá aqui, vocês, quem conhece os Gideões sabe que para pregar lá tem que pagar, entendem? Tem que ter isso aqui, ó, mamon. Se você não tiver mamon, você não prega lá. Quem conhece os Gideões sabe do que eu estou falando, entende? Então, se 2 Pedro não está cumprindo hoje para você, meu irmão, não sei quando é que vai cumprir. Ok? Então, eu não vou continuar para não poluir mais as redes, entendeu? Analisando esse vídeo. Eu não aguento mais, não tenho estômago para isso. Eu nem almocei ainda, já é quase 2 horas. Eu vou encerrar por aqui pra gente... pra mim, né? Fazer minhas coisas. Não dá para continuar. E depois a gente vai estar trazendo mais vídeos, vamos estar analisando mais pregações, tá ok? Para você simplesmente, meu amado, analisar. Analise também por você mesmo, né? Pesquise dentro das escrituras, né? Eu já trouxe uma base aí, já mostrei muita coisinha para vocês. As coisas não são do jeito que tá aí. Isso não é o modelo bíblico, entendeu? Então busque conhecimento. A Bíblia diz: renovai-vos do Espírito. O Espírito é entendimento. Você tem que estar renovando seu entendimento todo dia, né? Aquele que crer em mim, como dizem as escrituras. Não é como diz o pastor, não é como diz o teu amigo, não é como eu estou dizendo, como está escrito e a gente está mostrando ali. Por isso eu gosto de abrir a Bíblia na tela e a gente vem lendo para as pessoas verem e entenderem. Como diz as escrituras: deste fluirão rios de água viva. Então nós temos que crer em Cristo, nós temos que crer em Deus, nós temos que crer no Evangelho do jeito que está escrito. Não como as pessoas estão falando, né? Nós temos que ser como os crentes de Bereia, analisar tudinho para ver se prossegue. Fazer exatamente o que eu fiz aqui.